Meus irmãos, graça e paz nessa manhã tão feliz, tão festiva, tão emocionante. A gente teve tantos relatos de meninos nesse final de semana. Vocês estavam aí na frente, vocês não viram um menininho aqui, a hora que estava cantando, derramando, chorando. É o que Deus faz conosco. E eu queria pedir permissão para o pessoal da sala hoje. Hoje a gente não vai ter nem a sala dos casais, nem a sala também aqui de novos. No domingo passado, enquanto a Poliana estava dando um recado, convidando a igreja a estar participando, orando, investindo nas crianças, meu coração começou a arder demais a respeito disso. E eu fui orar, e na semana eu mandei mensagem para o pastor, falei: pastor, o senhor permite eu não dar aula, nesse final de semana? Porque vai ser o encerramento do GF, da Escola Bíblica de Férias, e eu queria talvez trazer uma mensagem que Deus está colocando no meu coração para os pais, para mim, do que Deus estava falando, também para os pais, para os tios, para os avós e para a igreja como todo, Então Deus foi colocando isso no meu coração, e o Salmo 78, ele aqueceu demais o meu coração. E é sobre ele que eu quero falar, vou fazer link com alguns textos também, mas é sobre ele que eu quero meditar, sobre o seguinte tema: a responsabilidade nossa sobre as novas gerações. A nossa responsabilidade sobre as novas gerações. Abra sua Bíblia, Salmo 78, de 1 a 8. Salmo 78, do versículo 1 ao versículo 8. Eu creio que eu devo ficar com vocês aqui uns 30, 35 minutos. E depois a gente faz o encerramento com as crianças aqui. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda nem que hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Pai, tua palavra foi lida e mais uma vez nós te pedimos nessa manhã, Deus, que o Senhor venha falar nos nossos corações, instruir os nossos corações, como pais, como avós, como tios, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, igual o Senhor coloca aqui nesse salmo para nós. Nós possamos escutar a palavra do Senhor e obedecer à ordenança do Senhor, que é transmitir às próximas gerações. Que nós possamos sair daqui cheios do Senhor nessa manhã. É a nossa oração. O que a gente vai ver aqui nesse salmo é que o nosso Deus, o nosso Criador, ele lida com a comunidade, com a igreja. Não a partir exclusivamente de indivíduos, mas a partir de um povo. Ele começa dizendo, povo. Ele começa o salmo falando com o povo de Israel, no qual nós agora fazemos parte. Nós e também as nossas famílias fazem parte. E é nesse momento da história que a gente está vivendo, que nós precisamos, meus irmãos, compreender a necessidade da gente exercitar o que a gente acabou de aprender, acabou de ler no Salmo 78. E antes de eu expor esse Salmo nessa manhã, eu queria falar algo que eu fui dar uma pesquisada essa semana e também ver um seriado, a respeito de que vai falar sobre as telas, a internet, falar sobre as redes sociais. Eu não sei quem já assistiu uma série da Netflix, Adolescência. Quem já assistiu? Quem não assistiu, assista essa série. Ela vai talvez falar
profundamente de algo que tem acontecido e que tem atingido as nossas crianças e os nossos adolescentes. Eu só tinha escutado falar dessa série, a Poliana veio conversar comigo sobre ela, e eu falei, eu preciso ver para tentar entender melhor, e talvez fazer até uma análise mais profunda do que eu ia poder transmitir nessa manhã para vocês. E ela vai falar algumas coisas para nós que muitas vezes a gente já sabe, ou talvez a gente fecha os olhos para isso e normatizamos algumas coisas. E depois dessa série, talvez eu vou dar alguns spoilers aqui, mas poucos, para quem não assistiu, de fato, possa assistir. E aí eu fui dar uma olhada e a gente vê que teve vários simpósios, fóruns, debates, falando justamente sobre essa série, onde psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos foi tratar a respeito da série. Como que a internet, como que as redes sociais, como que as telas têm influenciado a geração atual. Desde as crianças aos adolescentes. E eu não vou entrar no nosso mérito. Não vou entrar no mérito aqui de adultos. Eu vou entrar como ela tem influenciado crianças e adolescentes, as nossas crianças e os nossos adolescentes. E nós temos que saber que essas crianças, esses adolescentes, eles também fazem parte da aliança de Deus conosco. Eles fazem parte desse povo. Mas tem implicações na palavra de Deus para nós, adultos, meia-idade, idosos, em relação a essa geração vindoura, a essa geração que está por vir. E nessa série adolescente, né, nesse seriado adolescente, nós vamos perceber o seguinte, né, que o que vem acontecendo dentro de uma família. E talvez dentro das famílias nossas, com os nossos filhos, com os nossos netos, talvez com os nossos sobrinhos. E é importante que nós estarmos por dentro do que tem acontecido com eles. A série ela vai falar de uma família comum, de pais comuns, de pais trabalhadores, de pais que dão tudo para os seus filhos dentro das suas necessidades básicas, que dão tudo para eles na parte de lazer. E a gente vai perceber que pela série ali não falta nada para esses meninos. Mas de repente essa família é surpreendida por um adolescente que está totalmente seduzido. A gente vai ver que essa família agora ela é pega de surpresa. E o adolescente agora ele é seduzido pela pressão social, pelo que a sociedade faz com ele. Ele é influenciado pelas redes sociais, ele é influenciado pela internet. E ele também é influenciado pela radicalização de ideologias, as extremas ideologias. E os pais, de repente, descobrem que o filho está imerso num balde cheio d'água e não consegue sair de lá. Mas depois, o que aconteceu, e eu não vou falar o que aconteceu, para não, senão eu acabo com a série aqui só do que eu vou falar, né? Não tem o que fazer mais, não tem como voltar atrás. Esse adolescente, o Jamie, ele está passando por pressões sociais pesadas dos seus amigos. Porque se ele não fizer tal coisa, se ele não for bom o suficiente, se ele não for popular o suficiente, e a gente tem vivido essa cultura da popularidade, né? E muitas vezes cai até na gente. Se não tiver as curtidas necessárias, se ele não for aceito, né? Ele não serve. Ele não serve para nada. E ele precisa, assim, como os outros adolescentes, exercitar algum tipo de influência, exercitar algum tipo de popularidade. Mas isso só existe uma grande influência das redes sociais na vida dele. Ele tem a pressão social e agora ele é atingido pela influência da internet e das redes sociais. Quantos de nós temos filhos, sobrinhos e netos? E quantos estão envolvidos na internet? Talvez todos vocês vão falar, né? Quantos estão envolvidos nas redes sociais? Vocês sabem que as redes sociais ela tem um limite de idade para você fazer parte nela? E a gente vê meninos de 12 anos, 13, se eu não me engano, o Instagram é 14 ou 15 para cima, é isso, não é? Acho que é 14 ou 15 para cima, ou 16, não sei. E a gente vê meninos de 7, 8, 9, 10 anos com perfil no Instagram e Facebook, com autorização dos pais. E eles mentiram a idade para estar no Instagram. Você vê meninos aqui da igreja
com 10, 11 anos e aparece a notificação de aniversário que eles estão fazendo 20 e tanto, falar alguma coisa está errada. Com a autorização nossa, eles estão mentindo. Então, com essa influência das redes sociais, a gente vai ver que o bullying acontece. Eu estou falando a respeito da série, e essa série tem tudo a ver com a gente. Que o bullying acontece, onde a opressão acontece entre eles próprios, e é só a gente perceber, inclusive nas rodas de mídias sociais ou nos grandes jornais, que muitas vezes tem homens adultos, mulheres adultos, que têm intencionalmente influenciado as nossas crianças e adolescentes a experimentar um estilo de vida no qual não comporta a idade deles. Não comporta para um adolescente, não comporta para uma criança. Onde eles pegam essas crianças e entendem que a criança é a alma do negócio. Porque se você quiser nos agradar como pais, é só agradar nossos filhos, não é? Agradou nossos filhos, nos agrada. Eles perceberam que as crianças é a alma do negócio. Então, toda vez que a gente deixa eles jogar um joguinho, alguma coisa, sempre vai aparecer uma propaganda, promovendo, influenciando, forçando eles a desejarem aquilo, muitas vezes, que eles não podem obter. Ou acesso a questões que eles nem deveriam estar tendo acesso naquele momento. E hoje a gente vê crianças, adolescentes com depressão, crianças e adolescentes com baixa autoestima, crianças e adolescentes sem identidade própria. Pois agora eles já não têm mais referência deles mesmos. A referência deles hoje sempre serão os influencers da vez. Sempre vai ser os influencers da vez. Isso acontece com a gente também. Eu trabalho com venda de óculos e agora a moda é um óculosinho ovalzinho. Não sei se vocês já viram. Todo mundo quer esse óculos. Para nós é bom que a gente vende, né, Maná? Mas por um lado é ruim, porque uma dita cuja lá, uma tal de Virgínia, que eu nem sei quem é, apareceu com esse óculos e agora todo mundo quer. A influência que a internet faz nos adultos, imagina nas nossas crianças. E a gente vai percebendo nessa série que além das pressões sociais, além da influência da internet nas redes sociais, a gente percebe também, pela série, que há uma radicalização de ideologias na mente das crianças e principalmente na mente dos adolescentes. Onde agora eles não têm capacidade crítica para conversar, capacidade crítica para criticar, avaliar e rejeitar alguns tipos de assuntos que são colocados para eles. E a gente vê isso tudo no seriado, mas isso também acontece dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Mas o que acontece com o Jamie, o que ele faz, o que ele pratica junto com os amigos, já aconteceu. E aí se torna tarde e não dá para voltar para trás. Qual tem sido o nosso papel? Como pais, como avós, como tios, como igreja, como comunidade do Senhor, como povo do Senhor. Qual tem sido o nosso papel em relação a essa nova geração? É de responsabilidade dos pais, é de responsabilidade do povo de Deus, de investirmos, influenciarmos positivamente a vida dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e também dos nossos jovens. Existem algumas pesquisas na internet, como por exemplo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Comitê Gestor da Internet, ou tem o TIC Kids Online Brasil, que vão fazer pesquisas de como as nossas crianças, nossos adolescentes estão se lidando em relação às telas, estão se dando em relação à internet, e como tem sido influenciada essa cultura na vida dele. E é dentro dessa pesquisa que vai mostrar números para a gente alarmantes. E eu só quero trazer um pedacinho dessa pesquisa em relação a tempo. Elas são pesquisas extremamente grandes, mas em relação a tempo que as crianças ficam no celular, nos tablets, nos iPads, na televisão. E a pesquisa vai falar que crianças até 2 anos de idade não devem ter acesso nenhum a nenhum tipo de tela. Crianças até 2 anos de idade não devem ter acesso nenhum a nenhum tipo de tela. Seja celular, tablet, note, televisão, não deve ter acesso.
Crianças até 6 anos, no máximo, estourando, elas podem ter até 1 hora, quando muito, 2, dependendo da idade deles. Eles podem ter acesso a telas. 1 hora, no máximo 2 até 6 anos. Mas se a hora que a gente vê a pesquisa, vai falar que crianças de 0 a 2 anos, e aí a gente pode pensar de 1 ano para frente, passam, em média, por dia, quase 3 horas nas telas. Média, tá, gente? Crianças que ficam mais, crianças que ficam menos. Mas nós temos crianças de 0 a 2 anos que dormem de tarde, têm toda a sua rotina. E ficam 3 horas nas telas. E geralmente quando a gente coloca galinha pintadinha, na minha época era galinha pintadinha, né? Não sei hoje o que estão colocando. É quando a gente coloca aquele videozinho inocente. É quando a gente senta para almoçar, para jantar, e a gente quer sossego e dá o celular para a criança mexer. É nessas horas. Né? E tudo isso vai gerando influência nas nossas crianças. Mesmo que essas de 0 a 2 anos não tenham acesso ao oceano, que é a internet, mas isso já vai influenciando, já vai viciando as crianças nas telas. Mas crianças de 7 a 17 anos, e aí os estudos depois falam de cada faixa etária, qual é o tempo necessário para cada faixa etária, qual é a quantidade mínima de tempo, mas vai falar que essas crianças têm ficado de 7 a 17, 5 horas diretas por dia na tela. Alguns chegando até 8 horas em telas. E isso quando as pesquisas elas são extremamente conservadoras, porque tem muita cidade, muita região que as crianças ficam o dia inteiro na escola e elas não podem ter acesso a celular. As crianças, nossos adolescentes, os nossos filhos, as nossas crianças, eles têm ficado de 5 a 8 horas na tela. Mas talvez você fale assim, não, mas eu, como pai, eu que influencio meus filhos, eu influencio meus sobrinhos, eu que tenho que influenciar meus netos. E da mesma forma que foi feita essa pesquisa, foi feita também uma pesquisa para ver qual que é o tempo de qualidade que os pais têm ficado diariamente com seus filhos. E eu vou dar aquele silêncio para poder causar, para poder te chocar. 14 minutos. Diariamente, 14 minutos os pais estão tendo tempo de qualidade com os filhos. Quem está criando os nossos filhos? Quem está educando os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os filhos dos nossos amigos? Quem está educando essa geração nossa? Quem está ensinando os valores e princípios do nosso Criador? 14 minutos. 14 minutos a tempo. E quando vai falar desse tempo de qualidade, esse tempo de qualidade que a gente vive com eles, a pesquisa vai falar que é quando a gente fecha o notebook, quando a gente desliga a TV, quando a gente entra no mundo da criança, quando a gente entra no mundo do adolescente. E esses 14 minutos de tempo de qualidade com seus pais são quando eles vão brincar, falar da vida, da escola, da história, quando vão para um parque, quando vão almoçar, quando vão para um café. E muitas vezes a gente fica com o celular conectado na nossa mão. Ele se perde como um tempo de qualidade. Esse tempo é quando nenhuma distração está acontecendo. É quando nós estamos dando atenção, nos divertindo junto com eles. Quem está educando os nossos filhos? Quem está ensinando os valores do reino para eles? E como a Poli e a Carol falou, que a gente ficou muito feliz esse final de semana. A gente recebeu mais de 130 crianças, e isso significa muito para nós como igreja. A gente recebeu 130 crianças, só que isso, queridos, tem uma implicação para nós todos, como pais e como igreja. É isso que a gente vai ver rapidamente no Salmo 78. O salmista, ou as escrituras, elas vão nos ensinar que todas as gerações, todas têm a responsabilidade sobre as gerações futuras. Responsabilidade não é única e exclusivamente dos pais, mas de um povo.
toda geração tem responsabilidade sobre as outras gerações. Nós, como comunidade, temos que exercer influência sobre as crianças. E a gente precisa compreender e assumir essa responsabilidade que é nossa, com aqueles que são chamados povo de Deus. Seja aqui na igreja, seja quando nós nos relacionamos com eles em ambiente fora da igreja, seja quando a gente está orando por eles, e nós precisamos orar por essa geração futura. É fundamental para nós compreendermos a nossa responsabilidade, que é passada de Deus para nós. E de nós, quanto povo de Deus, passar para as futuras gerações. E a partir do Salmo 78, vai falar para nós de uma fé que perdura. E a fé que perdura, ela vem por ouvir e aprender com o passado. A fé que perdura, ela vem por ensinar no presente. E a fé que perdura vai ver nós colhermos os frutos dessa fé. Esse salmo vai nos ensinar que nós precisamos ouvir e aprender e ensinar as próximas gerações. Nós precisamos ensinar, passar para eles, para a próxima geração. É interessante que toda família ela tem uma receita secreta, não tem? Uma fórmula secreta. De um jantar de final de ano, de um almoço, uma receita que parece que só sua família faz, né? Lá em casa, final de ano, Natal, era acostumado ter um cuscuz paulista que minha mãe fazia. E era uma forma que os outros tentavam fazer, depois ela foi, ensinou a Poli aprendeu, né? Não fica bom igual o da minha mãe, não, e vocês não falam, mas fica bom, né? Aí minha sogra aprendeu também, né? Aí já fica bom, né? Tem churrasco hoje, tem que manter né? Mas aprendeu também a fazer. Então toda a família tem, né? E a gente precisa passar para as próximas gerações. O Luiz Fernando, a família do Luiz Fernando tinha acho que era um tio, não era, Maná, que fazia uma cocada. E era sensacional. Ele falou, cara, foi perdendo, ninguém foi aprendendo. Acho que ele foi lá, não pegou essa receita e essa receita acabou. Mas nós precisamos passar. E o Salmo 78, é lógico, ele não vai falar de uma receita, mas ele vai falar de algo que precisa ser transmitido de geração em geração. Ele vai falar algo muito precioso para nós, que é o legado. O legado que nós vamos deixar para a próxima geração. Quando o povo de Deus, quando os pais transmitem a fé no âmbito do lar, da igreja, da comunidade. E ele vai falar a respeito do que é mais importante, o que a gente vai transmitir para os nossos filhos e também para essas próximas gerações. E o texto vai falar, o que ouvimos e aprendemos, nós passaremos. O que nós ouvimos a respeito da palavra de Deus, o que nós ouvimos a respeito da fé, o que nós ouvimos dos grandes feitos do Senhor, a provisão do Senhor, os milagres, o cuidado. E esse salmo aponta para algo extremamente precioso. Num tempo que a gente não guarda nada, né? Hoje guarda tudo na nuvem, tudo na agenda. Se você perguntar o telefone, se eu perguntar para o seu esposo, o telefone da esposa aqui, ele vai ter que olhar no celular. Não vai? A gente não guarda. Antigamente não guardava o telefone de todo mundo. Eu tinha muitos telefones de cabeça. O Ricardo Bacar guardava acho que de quase todos, né? Mas hoje a gente não consegue guardar. E o salmista, ele vai alertar para nós das coisas que nós precisamos guardar. Que a transmissão da fé é que a gente precisa guardar ela no nosso coração. Nós precisamos guardar no coração a lei do Senhor para que a gente possa transmitir. Só que a nossa geração, a nossa tendência como filhos de Adão é esquecer das coisas de Deus. É esquecer da lei de Deus. Mas o salmista aqui ele vai falar a respeito dessa transmissão de fé, de amor ao Senhor e da lei do Senhor. E do evangelho da graça que nós temos a responsabilidade de falar para os nossos filhos. E o primeiro ponto que ele vai apontar para nós aqui é que nós precisamos prestar atenção na voz de Deus. Nós, como igreja, precisamos prestar atenção na voz de Deus. Olha aí o que fala o verso 1 ao 3, Salmo 78, de 1 a 3. Escutai, povo meu, a minha lei,
Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram os nossos pais. A ideia desse salmo, e quando você vê lá no cabeçalho, você vai ver que é um salmo didático de Asaf, né? É dar instrução ao povo de Deus. O povo de Deus precisava escutar aquela mensagem. E há uma diferença entre ouvir e escutar. Há uma diferenciação no nível de envolvimento disso. Aí você vai na internet e fala, ouvir é a capacidade de perceber sons, enquanto escutar é um ato ativo e intencional de prestar atenção, compreender e interpretar. Então há uma dificuldade, uma diferença entre ouvir e escutar. É igual quando o filho deixa a toalha molhada na cama, e você fala, a toalha molhada, olha o tênis na sala. Amanhã está de novo. Depois da manhã está de novo. Ele ouviu. Ele não escutou. Igual quando a esposa fala para o marido, levanta a tampa do vaso. Mas a gente não levanta, né? A gente escutou, a gente ouviu, mas de fato a gente não escutou. Muitas vezes nós, como igreja, estamos ouvindo o que Deus fala, mas nós não estamos escutando o que Deus está falando com a gente. Nós não estamos nos envolvendo, querendo aprender de fato o que Deus tem falado com a gente. E o texto vai dizer, escutai, povo meu, a minha lei, prestar ouvidos a palavras da minha boca. Ele vai falar da importância de escutar. O povo precisava ter o quê? Atenção. Prestem muita atenção no que vai ser dito. Não perca a sua atenção. Porque isso vai ser importante para o bom andamento do meu povo, para o bom andamento de Israel. Tamanha a importância que o salmista, ele vai repetir aqui. Ele vai fazer um paralelismo. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos à palavra da minha boca. Ele está repetindo, né? No hebraico não tem o superlativo, mas ele faz um paralelismo para mostrar tamanha que era a importância da gente aprender com aquilo. Nós precisamos aprender e a ensinar. E esse aprender e esse ensinar, do verso 1 ao verso 8, ele vai aparecer 3 vezes. E a palavra no hebraico que está por trás disso aqui é iadá. Sabe o que quer dizer iadá? Sexo, intimidade profunda. E essa palavra iadá, ela está vinculada a ensino e a aprendizagem. Intimidade profunda. O que o autor está querendo nos ensinar aqui, informando e ensinando, é o seguinte: inclinamos os nossos ouvidos com atenção ao que os nossos pais nos ensinaram, porque nós realmente queríamos aprender. Porque nós realmente queremos aprender. Você de fato você quer aprender com o Senhor? Então escuta. Não fica só ouvindo, não. A gente tem que vir aqui e escutar, aprender, ter intimidade com aquilo que está sendo ensinado. E a aprendizagem é isso, é intimidade com aquilo que está sendo ensinado. Mas nós estamos aprendendo com quem? E o salmista vai falar assim, com o passado. Quando os pais nos ensinaram acerca da grande história do seu povo, aos feitos do Senhor, da aliança que Deus tinha feito com o seu povo, da libertação do povo do Egito, nos sinais, dos milagres que eles receberam lá no deserto, na entrada na terra prometida. Então nós agora inclinamos os nossos ouvidos e aprendemos com os nossos pais. Quando os nossos pais nos contaram os grandes atos de Deus, nós escutamos com atenção o que os nossos pais nos ensinaram. Mas não é só isso. Nós escutamos, tivemos atenção e nós tivemos intimidade com aquilo que os nossos pais, ou o nosso passado, ou os nossos antepassados de fé nos ensinaram. Nós precisamos ter intimidade. E é por causa dessa intimidade que essa verdadeira história nós tomamos como personagem, atores dessa verdadeira história. Então, quando nós escutamos as histórias do Senhor, quando Ele ensina para nós, nós prestamos atenção no que o Deus está falando. Isso faz intimidade. E agora eu me faço parte dessa história. Porque muitas vezes as histórias são contadas e parece que a gente não faz parte do que é falado. Parece que está falando lá do Egito,
da libertação, das pragas. Você se sente parte disso? Sinceramente. Você se sente parte dessa história da aliança e da redenção? Porque se a gente não sentir parte disso, é porque a gente só tem ouvido. Tem vindo, escutado, indo embora. Mas se a gente escuta de fato, com essa intimidade, agora nós nos tornamos parte, personagem, atores dessa história. Pois nós estamos participando dessa história de Deus na restauração de toda a humanidade e de toda a criação de Deus. Então, quando os nossos pais nos ensinaram, eles disseram: filho, filha, é assim que ora. Filho, filha, é assim que lê a palavra de Deus. Então, quando esses meninos eles estão aqui no Geração, eles estão aprendendo com as gerações anteriores. Quando os nossos adolescentes estão aqui no sábado, eles estão aprendendo com as gerações anteriores. Com esse trabalho que a gente quer começar agora com pré-adolescente, eles vão aprender com as gerações anteriores. Nós precisamos escutar com qualidade, não apenas ouvir como mera informação. Nós precisamos escutar, ter intimidade, e isso descer no nosso coração. E com a intimidade, a gente caminhar com eles nos mesmos passos que as gerações anteriores caminharam. Então agora, quando isso desce no meu coração, eu escuto isso, eu aprendo isso, eu me envolvo com isso, eu tenho intimidade com isso, eu posso orar para Deus, porque eu sei que Deus está me ouvindo. Eu posso ler as Escrituras, porque a palavra de Deus, eu saberei e terei discernimento de como as Escrituras elas vão começar a me ensinar a viver em todas as situações na minha vida. Quando eu escuto e aprendo, eu tenho intimidade para com aquilo que Deus está fazendo na história. É a percepção do que Ele faz na minha família, do que Ele faz na minha igreja, do que Ele faz na minha comunidade. Então, meus irmãos, nesta manhã é preciso escutar a lei de Deus. É preciso escutar, ter intimidade, fazer parte, se tornar personagem disso, para que de fato, a gente fazendo parte disso, a gente possa passar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos e para as crianças aqui dessa igreja, os adolescentes. E a pergunta é: estamos ouvindo ou escutando a palavra de Deus? Quantas mensagens nós já escutamos? Quantas escolas bíblicas vocês já participaram? Quantas vezes nós já fomos expostos à palavra de Deus? Quantas experiências reais nós tivemos com Deus e com a sua palavra? O que a palavra de Deus fala para nós, que nós precisamos aprender, fazer parte, ter intimidade e ensinar às futuras gerações. Nós precisamos falar de maneira que os nossos filhos nos escutem. Nós precisamos expor a palavra de Deus a eles. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos. Nós precisamos orar com eles e orar por eles. Aliás, todo pai aqui dessa igreja, um dia que ele apresentou o seu filho aqui, ele fez um juramento. Fez um voto solene. De orar com eles, ensinar eles, de passar a fé, de testemunhar a fé, de trazer eles no culto. Nós fizemos um voto diante de Deus e diante da igreja, que nós levaríamos os nossos filhos a ouvir a palavra de Deus. O problema muitas vezes que não escutar essa palavra de Deus, muitas vezes nós não vamos cumprir a promessa e a ordem de Deus e corremos o risco de acontecer com a geração que veio após Josué. Os meninos estão aprendendo sobre Josué, sobre ser forte, sobre ser corajoso, algo que apontava a Cristo. Só que quando a gente vai em Juízes 2, no verso 10, vai falar assim, Juízes 2, verso 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Geração de Josué, pós-Josué, se perdeu, porque não conheceu o Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera em Israel. Se nós não testemunharmos a fé para os nossos filhos, eles não vão conhecer a voz do Senhor, eles não vão conhecer o Senhor. Se eu e você, como pais, avós, tios, amigos, irmãos em Cristo aqui na igreja, se a gente não ensinar nossas crianças, adolescentes e jovens, se a gente negligenciar isso, certamente vai vir uma geração que não conhece as obras de Deus. Passar o legado para os nossos filhos e para a nossa
próxima geração. É o primeiro discipulado que nós temos que fazer. Muitas vezes nós queremos alcançar as cidades e as nações, mas se nós não alcançarmos dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, a gente falhou. E a gente falhou feio. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e essa nova geração. Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos trazer eles na igreja para que aprendam a viver como o povo de Deus. Nós precisamos ensinar os mandamentos de Deus, contar as histórias, os feitos do Senhor. O salmista vai dizer: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos à palavra da minha boca. Nós precisamos investir na nossa família. Nós precisamos investir nos nossos filhos. Nós precisamos multiplicar e fazer discípulos atentos à voz de Deus. Talvez hoje, ao invés de você chegar em casa e ficar no seu mundo, no celular, no tablet, na TV, vendo as notícias, invista tempo de qualidade com seu filho. Invista tempo de qualidade com seu neto. Pergunte para ele o que ele aprendeu nesses dias aqui. Talvez seu filho não veio, seu neto não veio, seu sobrinho não veio. Então conte uma história bíblica para ele. Sente, ore com essa criança, viva a fé com ela, desafie ela a orar por alguém. Meus irmãos, sem a gente perceber, nós já estamos ensinando os nossos filhos. Talvez sem a intenção de ensinar, nós já ensinamos eles. Porque se a gente não ora, a gente ensina eles a não orar. Se a gente não vem à igreja, a gente vai ensinar que o culto para eles não é importante. Se você não vem na escola dominical, você está ensinando para eles que aprender sobre o Senhor não é importante. Se você negligencia a leitura diária da Bíblia, você vai ensinar para eles, você está dizendo aos seus filhos que não precisa ler a palavra de Deus. Se nós não discipularmos nossos filhos, outra pessoa vai discipular. E não necessariamente da igreja. Não necessariamente da igreja. A escola vai discipular, a cultura vai discipular, a sociedade vai discipular, o professor da escola vai discipular. E aí depois essa criança chega à sua juventude, adolescência e juventude, e vai falar assim: eu não quero Deus. E aí vai passar no seu coração, no meu coração: mas o que foi que eu fiz? Talvez não tenha sido o que a gente fez. Talvez tenha sido o que a gente não fez. Talvez tenha sido o tempo que você perdeu em não discipular esses meninos. Tem um pastor batista, John Piper, ele fala assim que as redes sociais serão a prova contra todos nós que nós tínhamos tempo para Deus, mas nós abrimos mão disso. As redes sociais serão a prova contra nós que nós tínhamos tempo para Deus, mas a gente abriu mão disso. Quantas vezes muitos de nós passam horas no feed, horas nos reels, nos TikToks, vendo fotos, vendo vídeo e negligenciamos o discipulado em casa, a oração. Quantas vezes almoçamos com o celular do lado, com o celular na mão, almoçamos vendo TV. Nós precisamos investir tempo de qualidade, mas 14 minutos não dá. 14 minutos não dá. Temos que investir nesses meninos. Quantos que nessa manhã não vieram aqui, que estavam cansados, porque estavam querendo, o que está pensando? O que nós estamos querendo ensinar para as nossas crianças, que é mais importante no domingo? O que é mais importante no domingo do que estar aqui, nessa manhã, cultuar o Senhor com alegria? Tem alegria maior de a gente ver esses meninos aqui, cultuando, adorando, um menino aqui se derramando, chorando na presença do Senhor. Muitas vezes a gente tem que vir com sono, sim, às vezes, mas cultuando a Deus, adorando o Senhor, aprendendo a palavra de Deus. Este é o melhor investimento que nós temos para fazer na vida dos nossos filhos. E quando eu vejo meus filhos aqui, e me perdoa o exemplo, mas não tem preço que pague isso. De ver a Júlia, de ver o João, de ver a Poli. Eu penso que para a dona Edna não deve ter preço, né? De ver veio lá do pai, a dona Aparecida, ela passa para a Poli, passa para a Júlia. Daqui uns dias a Júlia, daqui muito tempo a Júlia passa, né? Só Deus sabe.
Mas isso não acontece da noite para o dia. Isso é investimento. É desde pequenininho, é desde o berçário, ensinando, vindo, trazendo, orando. Não acontece por acaso. É ensinando, é andando com eles no caminho. E acima de tudo, é uma ordem de Deus. Escuta a minha lei, eu te ordeno. Se nossos filhos não escutam a lei de Deus, eles vão escutar outras coisas. Eles vão escutar a televisão, vai discipular eles, a Netflix, a escola, a cultura, a sociedade, as más companhias. Dedique tempo para eles. Mas talvez muitos de vocês estão pensando assim, mas eu vim para a igreja só depois de adulto, né? Eu não conheço essas histórias, né? Colhe em alguém que é maduro aqui na fé, colhe nele, aprenda com ele, ande com ele, pegue referências aqui na igreja. E nós, mais antigos de igreja, fique atento a essas pessoas novas que estão chegando, colhe neles, ensine neles. Talvez você não tenha filhos, netos, sobrinhos, mas tem um monte de gente aqui que pode ser seus filhos da fé. Eu não queria constranger ninguém, mas a turma nova nossa que está fazendo a sala, vocês podem ficar de pé? Rapidinho, por favor. Gente da igreja, olha a turma que está chegando aí. Olha quantos, pode sentar, queridos, obrigado. Olha quantos para serem discipulados. Olha quantos que nós podemos andar do lado. Olha quantos que nós podemos ensinar a palavra do Senhor, né? Nós somos chamados para escutar a voz de Deus. Não só apenas aprender com o passado, mas nós somos desafiados também agora a ensinar no presente. Olha aí o Salmo 78, de 4 a 6. Salmo 78, de 4 a 6. Vai falar assim: nós não o encobriremos a seus filhos. Encobriremos o quê? As palavras, os ensinamentos, o que nós aprendemos dos nossos pais. Nós faremos o quê então? Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou. A quem que ele ordenou? O que está falando ali? Aos pais, que façam o quê? Alto, gente. Aos filhos, a fim de que uma nova hão de nascer. Então, tá até aí, tá bom. A fim que uma nova geração conhecesse filhos que ainda hão de nascer. Uma geração que ensina outra geração, que ensina outra geração. Por isso é responsabilidade nossa, quanto a discípulos do século 21. Isso não foi escrito só lá atrás, não. É para nós, é para mim, é para você hoje. No século 21, aqui na cidade de Frutal, na igreja presbiteriana, ensinar a próxima geração. Está sobre a minha e a sua responsabilidade. A responsabilidade primária, é claro, é lógico que é dos pais. Mas é nossa responsabilidade como igreja ensinarmos a nossa próxima geração. Não é só os pais que prometem aqui. Não é só os pais que prometem que vão caminhar com os filhos. Somos nós também, como igreja, a ensinar, a estar junto, a andar, a caminhar. E se a gente perceber aí no verso 5, o verbo fala assim, ele ordenou. Ele ordenou. Ordenar é encarregar, é incumbir, é uma responsabilidade. A gente não tem a liberdade para dizer que não vai fazer isso. Nós não temos a liberdade de falar que nós não vamos fazer isso. É uma ordem que Deus te deu. Que você transmita a fé, que você pregue o evangelho e que você faça discípulos em casa. Porque o que ouvimos e aprendemos e o que contaram os nossos pais, nós não encobriremos dos nossos filhos. O contar ou relatar aqui, a ideia que o texto está trazendo, o autor está trazendo para nós, é que nós vimos com os nossos próprios olhos como Deus age na história. E é igual eu falei, é claro que quando a gente vai pegar as histórias bíblicas, né, a partir das escrituras, os grandes atos poderosos de Deus, parece algo distante da gente. Só que a gente precisa entender que o nosso Deus não muda.
O nosso Deus está vivo, o nosso Deus está atuante e o nosso Deus habita em nós. Amém? Ele habita em nós. É com os olhos da fé que nós enxergamos a ação de Deus na história. E é isso que nós precisamos contar e relatar, como Deus atuou no passado e como Deus tem atuado hoje, no presente. Nós vivemos experiências com Deus, meus queridos. A gente não apenas ouviu, mas nós aprendemos, nós encarnamos isso, nós aprendemos com isso, nós tomamos posse disso, nós lemos as Escrituras, nós oramos. E de repente, vem uma dificuldade para nós no dia a dia. Situações que apertam a gente fala assim, ó, se Deus não agir agora, eu não sei o que vai acontecer. Quem já viu muitas situações assim, fala assim, agora lascou, é só por Deus, né? Como se o tempo todo não fosse por Ele, né? Ou simplesmente a gente ora pelo dia normal, o dia a dia, a gente vê e a gente tem a experiência de um Deus que vai respondendo às nossas orações. E aí o que a gente precisa fazer? O que nós vamos fazer? Nós precisamos relatar à próxima geração. É quando a gente chama os nossos filhos, netos, sobrinhos e diz, ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. O negócio estava ruim, estava apertado, estava difícil, era uma doença. Mas nós buscamos a palavra de Deus, nós buscamos a Deus e Deus agiu. A gente não tinha mais perspectiva e Deus agiu. E aí a partir dessas histórias, desses relatos, que a gente vai mostrar para os nossos filhos o que os nossos olhos viram. E eles vão aprendendo como Deus vai atuando na nossa vida e vai atuando na nossa história. Mas perceba uma coisa, 14 minutos não dá. 14 minutos de tempo de qualidade não dá. O problema é que muitas vezes as coisas acontecem e nós enterramos os grandes feitos e as maravilhas que Deus tem feito. Porque não contamos para os nossos filhos, nós não falamos para eles, porque muitas vezes achamos que dá muito trabalho e a gente quer jogar a responsabilidade para os tios e as tias lá do fundo. E o tempo que eles têm é muito pouco. É importantíssimo esse tempo, mas não é suficiente. Se em casa a gente não estiver orando, não estiver ensinando, não estiver lendo a Bíblia, se a gente não estiver vivendo esse evangelho, lembre-se, os que ouviram e aprenderam e que vocês receberam, fazem isso também. Aquilo que nós recebemos dos nossos avós, nossos pais, a gente não deve encobrir, nós devemos contar às gerações os louvores do Senhor. E quando a gente vê o Senhor ali, a palavra está em maiúsculo, e toda vez que tiver em maiúsculo ali é Yahvé, é um Deus que fez aliança conosco. Então nós precisamos contar para os nossos filhos o Deus dessa aliança. Aquele que estabeleceu testemunho em Jacó, aquele que instituiu lei em Israel e ordenou aos pais que transmitissem aos seus filhos. Nós temos que contar aos nossos filhos que o mesmo Deus que abriu o mar é o Deus que supre a nossa vida hoje, nossa casa hoje. O mesmo Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que nos protege. O mesmo Deus que fez milagres no passado é o mesmo Deus que age hoje. O mesmo Deus que apareceu numa sarça, é o mesmo Deus que fala conosco no meio da palavra. O mesmo Deus que multiplicou pães e peixes, é o mesmo Deus que nos dá o pão nosso de cada dia. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, é o mesmo Deus que um dia vai nos ressuscitar e viver com Ele eternamente. Amém? É o mesmo Deus. Nós não podemos esconder dos nossos filhos essa história da redenção. Nós precisamos conectar as histórias bíblicas do Antigo Testamento, da nossa vida, para os nossos filhos em Cristo Jesus. Nós precisamos contar aos nossos filhos a respeito do Evangelho. Dizer que você não quer fazer isso, você não tem liberdade para isso. Assim como seu filho não tem liberdade para falar, eu não quero vir, eu não quero participar. Como os filhos de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos sabem o que é melhor para eles. Quem sabe o que é melhor para eles é nós, como pais, como tios, como avós, como povo de Deus. Porque toda vez que a gente está livre na nossa liberdade, a gente vai fazer sempre o que é contrário à vontade de Deus. Nós precisamos contar as maravilhas do Senhor. Deus tinha
dito para o povo que eles deveriam contar. E se eles fossem desobedientes, eles seriam expulsos da terra prometida. Então contar, transmitir a fé era uma questão de permanência na terra. Deuteronômio 6, 21 a 25. O grande pano de fundo desse salmo, ele vai falar assim, ó. Tem que abrir o celular aqui, porque o tablet arriou a bateria. Vai abrindo aí, Deuteronômio 6, de 21 a 25, enquanto eu abro o celular aqui também. Vai falar assim: então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis coisas contra o Egito e contra Faraó em toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos os estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus nos tem ordenado. Se o povo quisesse continuar na terra, eles tinham que Deus tinha prometido a eles, eles tinham que obedecer e contar para os seus filhos. Olha, nós éramos escravos de Faraó, porém o Senhor com poderosa mão nos tirou de lá. Será que nós temos dito para os nossos filhos os feitos grandiosos do Senhor? Êxodo 13, 14 vai falar ali aquele texto da instituição da Páscoa. E no 14 vai falar assim, ó, quando o teu filho amanhã te perguntar o que é isso, você vai responder: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Se seu filho estiver aqui na igreja e ele olhar a mesa, a ceia, e hoje a gente não comemora mais a Páscoa igual era comemorada, hoje é a ressurreição, a gente relembra todo domingo, toda manhã a ressurreição de Jesus, mas aos terceiros domingos, né, e ao primeiro domingo à noite, a gente serve a ceia aqui. Então quando seu filho te perguntar o que é isso, o que vocês estão fazendo, por que vocês tomam um cálice e tomam do pão e do vinho, a gente vai responder que o Senhor nos livrou com a tua forte mão. E nós comemos e bebemos o cálice, porque Cristo Jesus, o nosso Redentor, nos tirou da escravidão do pecado. Por isso nós comemos e bebemos do cálice. E a gente vai falar para os nossos filhos, e agora nós temos comunhão com Ele. Mas se você não trouxer seu filho, ele não vai conseguir visualizar isso. Se você não contar para o seu filho, ele não vai saber entender os preceitos do Senhor. O que ouvimos e aprendemos, nós não encobriremos. Os nossos filhos deveriam estar cheios do Evangelho. Cheios do Evangelho. Eles não deveriam preocupar com amanhã. Porque eles sabem que o Deus que deu o maná durante 40 anos é o mesmo Deus que nos alimenta ainda hoje. É o mesmo Deus que nos sustenta. É o mesmo Deus que nos protege. Meu irmão, não perca tempo. O discipulado começa cedo, em casa, na nossa igreja. Nós precisamos transmitir a fé. Mas pensa bem comigo. 14 minutos. Não dá. 14 minutos é muito pouco tempo. Então não basta a gente ouvir e aprender com o passado. Não basta só ensinar com o presente. Nós precisamos ter a fé e a certeza que nós colheremos no futuro. Nós precisamos conhecer o propósito desse discipulado. E o verso 6 e 8, finalizando, fala assim: a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez se o referisse aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. O propósito então, meus queridos, da gente perpetuar a fé, é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, é perpetuar a fé.
E é um privilégio quando a gente vê alguns legados na igreja. Avós, pais, filhos, netos, bisnetos. E talvez você não tenha isso. Isso não começou na minha geração. Está começando comigo. Já estava na geração da Poliana. Mas está começando comigo. E eu quero ver a Júlia, o João. Eu brinco, mas eu quero ver meus netos. Né? Se Deus me der vida e saúde. Se não estiver morando lá para o Ceará fora, né? Mas eu quero ver meus netos. Qual legado nós estamos deixando? A Bíblia vai falar no Salmo 78, no 6, a fim que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos seus feitos. Olha que promessa maravilhosa. Filhos que ainda não nasceram, mas vão ter a confiança em Deus. Filhos que não nasceram, que estão no ventre, que estão programados ainda, que está só na mente, vão conhecer a esse Deus. Só que por um outro lado, verso 8, vai falar assim, e que não fossem como seus pais. Nós teríamos que ensinar essa geração para que eles não fossem como seus pais. Geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Juízes, no capítulo 2, que nós lemos, quando Josué morre, toda aquela geração morre que entrou na terra, surge uma nova geração. E o texto vai dizer que surgiu uma geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele havia feito. Veja bem, eles tinham Moisés como líder, eles tinham Josué como líder, morre Josué, surge uma nova geração que não conhece a Deus. Você tem líderes importantes na história, mas a responsabilidade de transmitir não é só descarregada no líder. É de toda a igreja, é dos pais, é nossa. Juízes, agora para fechar mesmo. Juízes 2, 11 e 13 vai falar assim. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois eles serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor Deus e seus pais que o tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses. Aí fala assim, que adoraram e provocaram o Senhor a sua ira, porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. Se nós não ensinarmos os nossos filhos, se a gente não transmitir a fé para os nossos filhos, eles vão se dobrar aos deuses da cultura. Se nós não transmitir a fé para os nossos filhos, e se nós não entendemos que o discipulado começa em casa, aqui na igreja, eles vão abraçar outra cultura de maneira tão intensa, que eles vão se dobrar diante da cultura e diante de falsos deuses. Eles vão abandonar a palavra de Deus. E vão achar que a palavra de Deus é apenas um mito. Tem estatística que fala que 56% dos jovens cristãos, quando entram na faculdade, abandonam a fé. Deus não deu os filhos para nós, queridos, apenas para a gente fazer chá de revelação de sexo. Ele não deu os filhos para nós, para a gente fazer vários books de mêsversário, para nós colocarmos roupinhas da moda, para nós levarmos em shoppings, passeio, etc. Mesmo que tudo isso faça parte, eu não estou criticando, eu acho legal. Mas Ele não fez só para isso. Deus nos deu os filhos para que nós possamos espelhar a glória de Deus neles. Eles são filhos da aliança, filhos que amem a Deus, filhos que serão testemunhas do Senhor, falando os grandes feitos do Senhor Deus fez. E os nossos filhos agora serão bons profissionais, em todas as profissões. Aonde eles passaram, eles farão a diferença. Sexta-feira foi formatura do João Pedro, lá no tiro de guerra. Recebeu a boina, outros foram recebidos como monitor. A gente estava lá e foi uma turma de meninos aqui da igreja lá, para prestigiar esse momento do João Pedro. E aí foi todo mundo embora, as famílias foram embora, ficou só os meninos que estavam de guarda naquele dia, né? E o João Pedro estava lá desmontando o som e tal. De repente o Pimenta foi lá, começou a carregar a caixa de som, o Tiago do Diego foi carregando, o Gabriel Neves foi pegando e foi levando, o sargento começou a olhar para eles, eu olhei para a Júlia e tinha um menino só do tiro de guerra carregando cadeira, falei, vamos começar a carregar a cadeira? E começamos a juntar cadeira, o sargento, não precisa e tal. Ele falou, você é pai de quem? Aí eu falei, eu sou pai do Nascimento. Aí falou, fez um elogio para o João Pedro e falou assim, eu vou pegar esses meninos tudo da igreja.
Esses meninos é bom demais. Eles estão assim comigo, né? Mas vai pegar. Testemunho. Olha que geração. O Tiaguinho falou assim para o sargento: preocupa não, sargento. Nós somos PhD de carregar cadeira. Nós estamos acostumadinhos a carregar mesa e cadeira. Testemunho. Os nossos filhos farão, de fato, diferença nesse mundo. O livro de Deuteronômio, ainda ele vai falar assim, ó: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinem para que os que cumprisses na terra e que passas para possuir. 6, de 1 a 7 aí. Está no 2. Para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que seus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus aos seus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que eu te ordeno estarão aonde? No teu coração. E você inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Quer dizer, em todo o tempo. E Jesus, em Lucas 10, 27, vai falar: amarás seu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. Obedecer a Deus e ensinar as próximas gerações, ela vai partir da gente, no momento que, como pais e como igreja, a gente temer ao Senhor, a gente obedecer ao Senhor e amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Quando o povo de Deus se dedicar a Ele com todo o nosso ser, amar a Deus com café, você pegou aí, não pegou? Amar a Deus com café, coração, alma, força e entendimento. Aí a gente vai falar. Nós vamos ter o prazer de falar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para esses meninos da igreja, quem é o Senhor, os grandes feitos que Ele faz por nós e o que Ele significa para cada um de nós. Nós vamos ter prazer de sentar e explicar, muito mais do que 14 minutos, quem sabe horas, trocando as telas e falando do amor do nosso Deus. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, ó Deus, nessa manhã e agradecemos pela oportunidade que tivemos. Nos desperte, ó Deus, como igreja, como pais, como avós, como filhos, ó Deus, como povo do Senhor, ó Deus, a cuidar dessa nova geração, ó Pai, de ensinar, de mostrar o caminho, de cuidar de cada um, de discipular, de fazer, ó Deus, cumprir a ordenança do Senhor, ó Pai. Nos perdoe, ó Deus, porque nós temos sido falhos, nós temos falhado, nós temos omitido, ó Deus, mas que a partir de hoje, a partir dessa manhã, nós possamos ter um compromisso sincero e fiel ao Senhor, Deus, de poder ensinar, instruir, mostrar a fé, ensinar Jesus, as maravilhas do reino do Senhor para nossos filhos. Nos ajude como igreja, como pais, avós, tios, amigos, a cumprir essa ordenança do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Oi igreja, meu nome é Laura, eu tô passando aqui para falar a importância que o Geração Futuro tem na minha vida. Desde pequena eu fui criada nesse lugar e as maiores sementes foram plantadas no meu coração por causa do Geração Futuro e de tudo que era semeado naquele lugar. Eu convido você a continuar investindo no reino das crianças e continuar semeando dia após dia na vida de cada criança. Fala pessoal, eu sou o Nicolas. Bom, Geração Futuro para mim foi algo essencial na minha vida. Desde que eu nasci eu tô aqui na igreja e desde que eu, de criança mesmo, eu sempre estive no Geração e ali eu aprendi muito sobre os princípios da fé, os princípios de uma vida com o Senhor. E eu lembro até hoje de diversas historinhas, brincadeiras que a tia Poli trazia pra gente e
isso é essencial para mim hoje em dia. E hoje, como tio lá no Geração, eu ver outras crianças vivendo o que eu vivi é algo muito gratificante. E é muito bom saber o que o Senhor tem feito no meio desse ministério. Juntos a gente queria incentivar a igreja a continuar contribuindo no reino das crianças, contribuir financeiramente, contribuir com as orações, que vocês possam olhar para as crianças como a igreja. Oi, amada igreja, tudo bem com vocês? Eu sou o Miguel. Eu sou o Gabriel. E hoje nós viemos falar a importância de geração nas nossas vidas. E para mim, a importância do GF na minha vida foi que a palavra foi lançada no meu coração e ali é alicerçada. E eu fui estimulado a crescer na palavra, na qual até hoje guardo boas lembranças como a vitamina B.O. Eu queria agradecer a igreja por todo o investimento que a igreja já teve, todo o apoio, e queria continuar falando que a igreja possa continuar apoiando, incentivando esse ministério que fez tanta diferença na nossa vida e tem feito tanta diferença na vida de tantas crianças. Continue investindo na próxima geração, afinal elas não são o futuro da igreja, elas já são. Bom dia, igreja. Eu queria vir aqui falar sobre a importância do GF, que foi muito importante na minha vida, pois lá a semente foi lançada. Então invistam nessa geração, orem por ela e continuem caminhando com ela, em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Eu sou a Tia Mavi. Tia Ana. Eu queria dizer o quanto o GF foi importante na minha vida. O Senhor se fez muito presente, se faz presente no meio daquelas crianças. A semente foi plantada e hoje em dia eu tô aqui, graças a muitas palavras que eu ouvi lá, muitas coisas que o Senhor plantou no meu coração. Geração Futuro para mim também foi extremamente importante, plantou muito no meu coração e hoje eu posso ver os frutos também. E eu, como tia, hoje posso ver plenamente Deus lá e a importância disso, a sensibilidade das crianças, o tanto que elas anseiam pelo reino. Então eu queria pedir que vocês continuassem investindo, orando, porque é uma geração, a geração futura, e nós precisamos disso, pessoas do Senhor no futuro. Deus abençoe. Amém. Por favor, não desiste da minha geração. O que você tem feito para minha geração? Invista na vida das crianças. Por favor, ore por nós. Nós também somos partes da igreja. A Geração Futuro na minha vida foi essencial para minha jornada, para minha caminhada com o Senhor. Foi lá onde eu aprendi mais sobre o caráter de Deus, aprendi mais sobre quem Ele é. E eu sou muito grata a essa igreja por ter investido tanto na minha vida, na minha infância. E eu quero que vocês, pais, continuem investindo nos seus filhos, continuem trazendo eles para a igreja, porque aqui é um lugar onde eles vão aprender muito do Senhor e onde eles vão levar um conhecimento para a vida sobre quem Deus é. Oi, gente, eu sou a Ana e eu queria dizer que eu sou muito grata à Geração por tudo que o Senhor falou comigo lá e por tudo que Ele tem feito com as crianças aqui. Foi fundamental na minha vida. E eu queria falar e incentivar vocês a continuar investindo nessa geração e para continuar sendo plantada mais sementes cada dia mais. Por favor, não se esqueça de nós.